Olha, eu não ia nem fazer um vídeo hoje. Teve um protesto lá em São Paulo, se eu não estou enganado, com relação ao cachorro orelha, lá do sul, Florianópolis. O que acontece? Ao menos 5 ataques a cães em estados diferentes, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, geraram indignação nos últimos dias. É bem interessante você ver isso aqui, justiça por todos os orelhas. Chega de impunidade, não importa a idade. É bem interessante essa questão da diminuição aí da idade para você poder punir quem comete crimes. É bem interessante isso ser colocado agora em pauta, não pelos políticos, não, mas por causa do que aconteceu com o cachorro orelha e alguns outros cachorros aí. Bem interessante. Bom, não tô reclamando, é o que é. Então, se é o que tem que acontecer, beleza, sou a favor, tá? É, nunca nenhuma outra, outro tipo de crime onde foram aí crimes hediondos, crimes que você só vê naqueles filmes mais grotescos assim, não gerou nenhuma comoção nem nada, até porque ficava uma divisão. Ah, se fulano de tal lado quer, então eu não quero. Ah, se fulano de tal lado de lá quer, então eu não quero. Ficava essa coisinha assim. Agora eles estão apertando as mãos porque ambos os lados gostam de animais. Beleza. Foi o que eu falei. É o que eu concordo. Não tem nenhuma divergência com relação a isso. Poderia ter acontecido antes. Poderia ter mobilizado pessoas com relação a crimes mais, digamos assim, mais relevantes, tá? Mas se tá acontecendo durante isso aí, beleza. Tá? Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso. Eu falei que não era simplesmente por causa de um cachorro. É por causa de um cachorro, por causa de outro cachorro, por causa de vários cachorros e por causa também da situação que a gente vive no país. Então, ela está sendo refletida nesse caso, especificamente do cachorro orelha. Então, não é simplesmente um cachorro, tá? São várias questões. A questão, o cachorro é só a ponta do iceberg. Foi só o que estourou, entendeu? Que a galera já não tá aguentando mais, entendeu? Quando já tá cheio assim, quase transbordando, aí cai uma gota, transborda tudo. Foi isso. Então, pra muita gente, olha assim, ah, mas foi só um cachorro, eu não sei o que, não é, cara, porque já tá cheio já, o troço já tá transbordando, então uma gotinha, o troço, pum, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Entrou mais uma gotinha e aí estourou tudo. Mas eu já fiz um vídeo sobre essa situação, vou deixar o link pra você assistir. Mas o que me deixou mais revoltado foi isso aqui, cara, eu vi o vídeo. Viatura da PM atropela e faz isso com cachorros em rua de Manaus. As imagens de câmeras de segurança mostram os animais parados na via quando foram atingidos pelo veículo. É uma cena horrível. É, você vê os cachorros lá, são 4 cachorros ou 5 cachorros, mas aí o carro vem da PM e não para, não buzina, não faz nada, não desvia. Poderia muito bem ter desviado. Eu não aconselho assistir esse vídeo, é muito. Poderia muito bem ter desviado. E aí ficaram 3 cachorros lá na rua. E os outros saíram assim. Ficaram 3 cachorros na rua. E o carro vem e passa por cima deles. Sim, sem, sem ficar mais devagar, sem ficar mais rápido. Nada, como se não tivesse nada ali. Entendeu? Como se não tivesse nada ali. E vem, e os cachorros estão lá. Aí ele vem, passa por cima e continua como se nada tivesse acontecido. E aí você vê as pessoas da rua gritando, as pessoas da rua revoltadas e tal. Que eram os cachorros ali da rua. E eles continuam, segue adiante. E vão embora, tá?
Não tem nada a ver com isso aqui, esse vídeo não, tá? Esse vídeo aqui é da menina que foi encontrada aí, graças a Deus. Duas cachorras, infelizmente, perderam a vida por serem atropeladas por uma viatura da PM neste domingo, na rua Coronel Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Aí tem um vídeo. Segundo testemunhos, os policiais não pararam para prestar socorro. Não, eles nem esquentaram a cabeça. Não vou falar que eles não viram, não, não. Eles vieram numa velocidade constante, devagar, passaram por cima e foram embora. É impossível, eles não. O cara tem que prestar atenção, né? Policial, tem que estar sempre em alerta. Mas eles fizeram. Assim, não vou falar eles, o cara que tava dirigindo, tá? Não vou falar que todos os policiais. Entendeu? O cara que tá dirigindo fez isso, tá? Muito provavelmente sadismo, diversão mesmo. Imagens de câmera de segurança mostram os animais parados na via quando foram atingidos pelo veículo. A viatura passou por cima deles e seguiu em frente. Eu acabei de falar. Os donos dos animais registraram um boletim de ocorrência. Polícia para reclamar da polícia, né? Os corpos dos cachorros foram recolhidos pela perícia. Maria Paulette, dona dos animais, contou à rede amazônica que elas tinham o hábito de sair na rua todas as manhãs. Segundo ela, ouviu um barulho, os cachorros, né, chorando e tal. Você tem que ver os outros cachorros indo lá e tentando ajudar. Ao sair de casa, encontrou os animais lá caídos no chão e os vizinhos gritando. A gente cuida, a gente alimenta, a gente não deve maltratar. E eram os cachorros bons e bonitos, estavam bem tratados, todos gordinhos. Aí vem a polícia, que é para proteger que é para proteger e fazer uma coisa dessas, disse ela. Em nota, a polícia militar do Amazonas disse que afastou os policiais do patrulhamento nas ruas e abriu um procedimento administrativo disciplinar contra eles. O G1 solicitou o posicionamento da Secretaria de Estado de Proteção Animal, mas não recebeu resposta até a publicação dessa reportagem. Aqui a imagem, aqui na frente estão os cachorros, tá? Dois saem, acho que 2 ou 3 saem. Eu vou te falar a verdade, eu não assisti o vídeo mais que uma vez. Eu nem sabia de que se tratava, perturbado. E aí, acho que 2 saem, uma coisa desse tipo, e 3 ficam aqui, mas um sobrevive. Eu acho que é isso. E 2 ficam lá caídos lá no chão. É, e, e o carro continua seguindo em frente, assim, como se nada tivesse acontecido, tá tudo de boa, entendeu? Vai embora. E aí você vê algumas pessoas aqui gritando. Saem pessoas na rua, né? Porque os cachorros não estavam chorando e tal. Saem pessoas na rua e tal. E pessoas revoltadas, pessoas gritando. E o carro da polícia segue. Vai embora. Viatura policial atinge os animais em ruas de Manaus. Tá, beleza, reprodução. Cara, por que a gente fica revoltado com esses adolescentes que fizeram isso? Porque essas pessoas mais tarde, elas vão ser professores, vão ser policiais militares, vão ser médicos, vão ser políticos. E são pessoas sádicas. São pessoas que sentem prazer em maltratar outras pessoas e animais. Então, principalmente nesse caso aqui, ainda médicos, então é pior ainda. Mas nesse caso aqui é extremamente alarmante porque são policiais militares. Na verdade, não vou nem falar os policiais. Tá? É o policial que estava dirigindo. Tá? Então não vamos nem, vou nem falar que a gente não sabe o que houve dentro do carro e tal, mas é o cara que está dirigindo. Tá? Pode ter sido tipo o cara mandando ele, vai lá, atropela, atropela. Pode ser, não sei. Então você não pode falar, por exemplo, o carro que tem 4. Muito, com certeza os de trás não viram. Entendeu? Não viram. E não vou falar que eles se divertiram a fazer isso. Então não vamos aqui julgar toda uma corporação. Porque, por exemplo, eu mesmo conheço policiais que amam animais.
Não são todos, tá? Felizmente, não são todos. Mas tem sempre uma maçã podre assim no cesto. E nesse caso aqui, são pessoas que têm porte de arma. Então imagina o que essa pessoa não faz quando não tem câmera por perto. Um exemplo. Então são pessoas que não se deve confiar, são pessoas que não deveriam estar nessa posição, nesse tipo de trabalho, na verdade nenhum deles. Então deve ser identificado, tem que ser punido, tem que ser expulso, tá? E não deve, na minha opinião, deveria estar preso, deveria estar trancado em um hospital psiquiátrico, alguma coisa desse tipo. Minha opinião. E no caso dos adolescentes, só para contextualizar, no caso dos adolescentes, eles vão virar o quê? Foi o que eu falei. Médicos, enfermeiros, e aí a gente tem o caso daqueles 3 enfermeiros. A gente tem o caso da médica, um total descaso, quando ela fez o que ela fez com aquela criança também em Manaus. Mas tem vários outros médicos aí em vários outros lugares. Você vai no hospital agora, você tem que rezar para não cair nas mãos de uma profissional. Você vai, chama a polícia, você tem que torcer para que essa policial não seja um policial ruim. Você chama o SAMU, você tem que torcer para que aquela pessoa do SAMU não seja uma pessoa como essa aí que atropelou os cachorros. E a gente já viu casos aí. A pessoa cobrindo, o pessoal do SAMU, cobrindo a vítima de atropelamento, sendo que a vítima ainda estava viva e ela foi lá e falou: não, tá, já era, já foi. Sendo que todo mundo estava vendo ali, todo mundo ali estava vendo que ela estava viva ainda. Então, essa é a questão. Quando tem um protesto desse porte, como a gente viu que o protesto com relação ao cachorro-orelha, é por causa disso aqui. É por causa de todos esses casos, a gente tem que cortar na raiz. A gente tem que cortar na raiz. Então, por isso essa revolta da galera. As pessoas não podem se identificar que essas pessoas são assim. Essas pessoas não podem seguir adiante cometendo crimes, fazendo coisas que só Deus duvida e nada acontecer, só porque eles são de menor. Porque senão, se a gente deixar, olha o que acontece. Ah, mas ele é cachorro, não sei o quê. Hoje vão cachorro. Amanhã é um cidadão de bem. É um pai de alguém, é a mãe de alguém, é o irmão de alguém, é a irmã de alguém, é o filho de alguém, é a filha de alguém. Não se engane, a pessoa que tem coragem de fazer isso que esses caras fizeram aqui, fazem coisas piores. É triste. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com essas pessoas. Queria muito que fossem presas, que fossem expulsas e presas e passassem um bom tempo aí na verdade, os responsáveis, né? Mas não tem esperança não, sendo bem honesto. Vamos ver. Deixa sua opinião aqui embaixo, ó, nos comentários. Se você gosta do que eu venho fazendo aqui, esquece de se inscrever no canal, tá? E deixar aquele like aqui e ativar o sininho para você não perder nada. Se você discorda de mim, também manda ver aí embaixo nos comentários e deixa um dislike. Não tem problema nenhum. Vamos conversar, beleza? Um abraço e a gente se vê aí. Tem mais vídeos chegando.